Uma outra coisa muito comum é sobre metáforas. Pessoal, a metáfora ela precisa ter um acesso ao conteúdo que está dentro do subconsciente. Se eu contar uma metáfora apenas como uma ideia de que faz sentido, eu estou apenas usando a parte racional e cognitiva. O racional e cognitivo é apenas 5% do cérebro. Para que a metáfora tenha realmente um efeito compulsivo, a ponto de transformar aquela pessoa, levando ela a uma pulsão, ou seja, um poder que é muito mais forte do que o consciente, eu preciso conhecer qual é o arcabouço psíquico dessa pessoa. Não basta olhar para alguém e contar uma história, porque a história é parecida, isomórfica, com a história dele. Ele vai falar, faz sentido, acho que esse cara está mandando uma conversa para mim, ele tá me mandando uma indireta, mas estou gostando, interessante o que ele está falando. Ele está usando a parte lógica, a metáfora, para gerar um poder compulsivo e fazer com que aquele conteúdo seja ressignificado, reeducado no cérebro. Eu preciso saber quais são as informações evidentes e sutis que ele recebe, eu preciso saber qual é a ancestralidade dele, quais são os arquétipos que estão diretos a ele. Afinal de contas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem um arquétipo de natureza. Eu preciso conhecer, falar para ele, por exemplo, sobre figuras de pai, mãe. Para o subconsciente dele faz sentido isso. Mas se você, por exemplo, usa alguém que tem o arquétipo do divino, e o arquétipo de divino para ele é o martelo de Thor, mas ele acredita na mitologia grega. Se você fala assim, o Deus dessa terra vai iluminar você, automaticamente o subconsciente dele bloqueia aquele conteúdo. Ou seja, por mais que seja bonita a história, se eu não conheço o conteúdo que está ali, com base nas suas crenças, nos seus valores, a metáfora não passa de uma grande história muito legal, que vai me trazer um resultado naquele momento apenas porque ela é confortável, ela é interessante, ela foi muito bonita, me acalmou, mas não gera nenhuma pulsão a ponto de mudar a minha estratégia mental, os meus hábitos, as minhas compulsões. E isso é muito comum, eu vejo o pessoal falando sobre metáforas, mas se eu não conhecer isso, a metáfora ela não passa apenas de uma bela história.